Olá, pessoal, boa noite. Tudo bem com vocês? É um prazer estar aqui falando com vocês um pouquinho hoje. Uma grande pena não poder estar presencialmente com vocês na reunião do Jovem do Partido Trabalhista, né? Para quem não me conhece, o meu nome é Leonardo, eu sou enfermeiro de formação, eu sou graduado em enfermagem, sou gestor em políticas públicas de saúde, fiz mestrado nessa área e hoje atuo como enfermeiro na cidade de Poços e, além disso, como conselheiro fiscal do coletivo LGBTQIA+. Eu estive em uma reunião com a Helena essa semana, né, para enfatizar algumas pautas que são essenciais para a gente discutir nesse ano de eleição, para que a gente consiga abarcar a nossa diversidade, a nossa bandeira, o público LGBTQIA+, os jovens dentro da política. A política, como um intuito de ser para todos, ela precisa de representatividades. E a representatividade, ela não pode ser feita por aqueles que não vivenciaram ou não entendem do que estão fazendo, falando, né? Então é preciso que o jovem seja na política, é preciso que as minorias sexuais e de gêneros, as minorias de raças, não em números, em quantidades, mas em acessos a bens e serviços, para favorecer nem sempre a grande maioria, mas aqueles que mais necessitam, né? Então, o que eu trouxe para a Helena, o que eu levei para a Helena, foi um esboço de uma pesquisa que eu realizei aqui na cidade após a violência que aconteceu com duas jovens travestis, né? Travestis, transexuais. Uma delas é minha irmã. E nesse sentido, como pesquisador, como gestor de políticas públicas de saúde, eu vi várias omissões da segurança pública, várias omissões da parte da saúde, e a partir disso eu esbocei um trabalho, né, projetando isso, né, com um implante de políticas públicas para a melhoria do acesso a bens e serviços dessa população, à saúde, à segurança pública, à empregabilidade, né, ao acesso à moradia, à vida digna, né, dentro de um espaço social, né. Eu não consegui projetar aqui o slide, mas eu vou discorrendo com as minhas falas e talvez a Helene projete para vocês a apresentação. Mas a titulação do trabalho é a interseccionalidade como instrumento para o atendimento de vítimas de violência transgêneros em uma cidade interior de Minas Gerais. Eu realizei esse estudo de corte transverso no ano de 2023. Então a gente fala que a política pública de saúde, né, integral da população LGBTQIA+, ela é muito recente a sua instauração, que foi apenas em 2013 que nós tivemos o privilégio de ter uma política que abrangesse e elucidasse essa população como uma população que precisava ser olhada com equidade, né? Porque ninguém é igual a ninguém. Então, a questão dos princípios doutrinários do SUS, da gestão pública que fala, que abrange a questão de igualdade para todos, nem sempre isso vai ser possível de ser aplicado. Mas a equidade, que é para aqueles que mais necessitam, né, a gente ofertar esse acesso para os que mais necessitam, é muito importante. Então, a saúde, ela é um direito de todos e ela é um dever do Estado. Isso é pactuado dentro das políticas sociais. Portanto, ainda existe uma grande dificuldade dos profissionais em atender essa população num contexto que ele consiste em ser tradicional no atendimento da saúde das pessoas travestis e transexuais. E a gente entende que as violências transfóbicas, na grande maioria das vezes, elas acontecem na rua, né? Nas madrugadas, onde geralmente as travestis e transexuais estão se prostituindo, porque é a única opção que elas têm de forma de renda, de trabalho, já que o mercado formal de trabalho as excluem, elas precisam sobreviver. E para isso elas vão se prostituir, vão viver nas esquinas, né? Para garantir o seu dinheiro. Então, eu fiz uma análise, né, dos prontuários de saúde, dos formulários, de protocolos, que elucidasse, né, eu já imaginava como hipótese da resposta do meu trabalho, que eu não iria encontrar fluxos, protocolos que se relacionasse a essa população, ao atendimento a essas pessoas, mas essa era a intuição, realizar esse estudo para o futuro do implante de políticas, leis, portarias e o que for necessário, né. Com essa revisão, nós tivemos a autorização primeiro, né, em um primeiro momento do secretário de Saúde, o Thiago Mariano, e posteriormente da Diretoria de Saúde, e assim nós elaboramos um fluxograma para que elucidássemos e onde eu iria começar a fazer a pesquisa. Então, quando uma vítima ela é agredida, ela vai ser socorrida ou pelo SAMU, ou pelo Corpo de Bombeiros, e de acordo com a gravidade dessas lesões, ela vai ser encaminhada ou para a unidade de atendimento de urgência, né, a UPA, ou para a porta de entrada de politraumas, traumas, que é a Santa Casa, a urgência e emergência, né. Nestes dois âmbitos se faz a ficha de notificação compulsória, que vai ser encaminhada para a vigilância epidemiológica. Dentro desses âmbitos, a gente já começa a perceber, né, a questão de erros, tanto de nome social, negligência de dados, pessoas que são identificadas e ainda continuam e persistem a abarcar os nomes que já são mortos, né. Depois que essas vítimas de violência, elas conseguem, né, se recuperar, conseguem ir para casa, elas têm um acompanhamento da sua unidade de saúde com o suporte do ambulatório de translação. Então, quando eu fui revisitar esses locais, né, eu comecei dos pré-atendimentos, do atendimento pré-hospitalar até o atendimento hospitalar, o desfecho, né, a vigilância epidemiológica e até a ilustração de um fluxograma que vá, de fato, de frente e de encontro com as possibilidades reais que essa população precisa. Então, tanto o SAMU como o Corpo de Bombeiro, os dois não obtinham um protocolo que abrangesse a assistência para essas pessoas quando elas são vitimizadas, né? Quando elas são vitimizadas por violências transfóbicas, então eles não possuem nenhum
protocolo, né, nesse atendimento pré-hospitalar. Portanto, o SAMU ele tem um espaço, um campo que a pessoa pode elucidar o seu nome social, e o Corpo de Bombeiros, né, até para minha surpresa, além de ter o espaço para o campo do nome social, tem para orientação sexual e para identidade de gênero. Isso já deixou o meu coração um pouco mais aliviado, né, porque o que eu esperava era não encontrar nada. Portanto, é, é, não se tem, né, um parâmetro para o atendimento dessas vítimas. Não se tem um preparo, não se tem um treinamento para os profissionais de saúde como que vai chegar e abordar essas pessoas, né? Eles fazem o atendimento todos de forma igual para todos. E não é assim que funciona, né? Santa Casa e UPA. Santa Casa, ela também não tem nenhum protocolo que atende a essas vítimas, portanto, também nos formulários de saúde tem a inclusão do nome social. Já a UPA, além de não ter a inclusão, além de ter a inclusão do nome social, né? Ela tem a inclusão do nome social, portanto, foram vistos alguns erros, né, algumas negligências nos formulários que eram preenchidos pelos profissionais de saúde. Como, por exemplo, pessoas que tinham já a retificação do nome e o nome morto aparecer nos formulários, né? Pessoas que queriam, né, e que fizeram a obrigatoriedade do nome social e não tiveram esse direito garantido. Então, esses erros foram encontrados nesse estabelecimento de saúde. As notificações, né, que eu consegui fazer o levantamento pelo Senan, elas estão completamente equivocadas. Então, a gente começa a perceber que há uma subnotificação dos casos de violências. Primeira coisa que está errado dentro da vigilância epidemiológica. Não há segregação dos dados de pessoas que são violentadas, né, que é a violência interpessoal e a violência autoprovocada. Todas as violências, elas são quantitativamente produzidas juntas, né? São levantadas juntas. Então, a prática, o que nós vivemos na realidade, com o que eles levantam de dados, né, com o que é quantificado, não é passível de ser real, não batem, não cruzam os dados. Então, a gente percebe que há essa desinformação para os profissionais de saúde, de fazerem de uma forma séria, porque nós precisamos saber quem é que está sendo mais vitimizado, quais são os grupos que são mais sofrendo risco. A gente já sabe que as travestis, os transexuais, os homens gays mais afeminados, eles são os que mais sofrem preconceito, né? Os não binários, que seja homem trans, mulher trans. Então, essa realidade já é vista. Portanto, enquanto isso acontece, nós não caracterizamos isso para fazer o levantamento, reconhecendo a realidade de um município que insiste em negligenciar, subnotificar esses casos, por ser uma cidade tradicionalmente, né, hierárquica, uma cidade de generais, uma cidade turística. Então, não se quer se falar em violência, mas a gente precisa fazer um levantamento assíduo e verdadeiro desses dados, não omitindo e nem negligenciando, fazendo com que esses dados eles sejam de forma assíduos. Depois que essa vítima é atendida, ela vai passar pela parte assistencial, ela vai ter uma continuidade do atendimento, e geralmente esse atendimento ele vai ser feito pelo ambulatório de translação, né? O ambulatório de translação ele já faz um acompanhamento assíduo e muito importante para essa população de travestis e transgêneros, mas eles acabam se sobrecarregando pelo fato de que as estratégia de saúde da família sendo a porta de entrada para o atendimento, né, no que tange a promoção, prevenção e reabilitação em saúde, eles não sabem lidar, eles não sabem trabalhar com essas pessoas. Então eles acabam tudo fazendo um encaminhamento de referência e contra-referência para o ambulatório de translação. Uma vez que ela é a porta de entrada, ela precisa ser para todos, né? Ela tem que ser explanada e atender a todas as diversidades. Então, o ambulatório de translação ele está mais voltado para trabalhar a transição de gênero e nós precisamos elucidar dentro das estratégias de saúde da família, da saúde pública, da saúde coletiva, da atenção básica de saúde, que as pessoas travestis, transgêneros, as pessoas gays, não binários, elas estão aqui e elas precisam ser compreendidas, porque uma vez que eu não conheço, não sei a definição dessas pessoas, elas não existem, elas não têm direito. Então, até quando é que vai ser negligenciado, omitido a segurança, a saúde para essas pessoas? Então são pautas que são super importantes e relevantes ser colocadas nessa reunião como uma forma de levar para, né, o Poder Legislativo que nós precisamos repudiar essas complicações que acabam dificultando o acesso aos bens e serviços para a população LGBTQIA+, para a população de travestis e transgêneros. Então, esse foi o trabalho que eu realizei. Depois vem as discussões, as conclusões que confrontam com dados à luz da teoria, que eu acho que não é viável a gente fazer aqui. Isso, em uma audiência pública, é muito importante, mas eu acho que aqui eu quero apenas salientar a importância, como jovem, militante, né, na causa da população LGBTQIA+, na causa da população de travestis e transgêneros, nós pactuarmos, né, dentro dos espaços públicos de saúde, de segurança pública, sejam eles quais forem, né, que seja respeitado o nome social, a identidade de gênero, a orientação sexual e quaisquer outras necessidades biopsicossociais que o indivíduo ele solicitar. Uma vez que a população LGBTQIA+, são as que mais sofrem de ansiedade, depressão, são os que mais se automedicam com medicações
psicotrópicas, por conta do estigma, do preconceito, dos problemas intrafamiliares. Existem tantos problemas relacionados a essa população que um ambulatório de translação, que é para translação, para pessoas em transição de gênero, não consegue dar suporte. Eles acabam fazendo-se de mais braços e braços e braços para abarcar e atender toda a população. Uma vez que a saúde pública, a estratégia de saúde da família, ela precisa estar preparada para receber essas pessoas. E elas só vão estar preparadas quando elas forem capacitadas e elas deixarem preconceito de lado e não deixar com que os estigmas, a cultura, a religião ou qualquer outro tipo de particularidade delas entre na clínica e acabe colocando a situação de saúde das pessoas em risco. Nós precisamos falar sobre esses temas dentro da saúde pública e como enfermeiro, essa é a minha pauta, essa é a minha fala. Nós precisamos repudiar qualquer tipo de preconceito e violência que está acontecendo, que vem acontecendo e parece que não há um freio. As pessoas querem sempre mandar as causas que são trazidas para si, para dentro de uma clínica, para psicólogo, para ambulatório de translação, para especialidade, para isso, para aquilo outro. Então, não. Nós temos que atender. Se a atenção primária, o objetivo dela é definir uma ação terapêutica para diminuir com que os outros eixos, secundário, terciário, sejam sobrecarregados, nós vamos fazer isso. E nós só vamos fazer isso com legislações, com portarias, com leis, com políticas públicas que vá de encontro, de fato, com a saúde dessa população. Existe a Política Nacional de Saúde da População LGBTQIA+. Existe uma cartilha que foi publicada pelo Ministério da Saúde que orienta os profissionais de saúde a atender essa população. E por que não está sendo colocado em prática? Então a gente precisa levar isso na discussão, no âmbito de políticas, para que isso seja de fato feito e para que nós não tenhamos as nossas vidas colocadas em risco e que nós tenhamos a garantia da saúde, do direito à cidadania, do direito a gozar do pleno bem-estar, para que assim nós desfrutemos daquilo que nos convenhamos. Porque se nós não tivermos saúde, a gente não vai conseguir ter mais nada, né? Saúde e segurança para todos, com ênfase às pessoas que mais precisam. Porque um cisgênero, uma pessoa heteronormativa, não precisa preocupar o espaço que ela vai enfrentar. Se ela vai sofrer algum tipo de preconceito, de estigma, se ela vai ser repudiada. Não precisa, ele vai tranquilamente. Já um LGBTQIA+, ele já vai preparado, ele já vai ansioso. É cansativo a gente ver o número de pessoas que estão a todo momento se preparando para enfrentar os espaços. A todo momento estão preparadas, se preparando para poder ter uma resposta, porque elas são colocadas na parede como lagartixas e uma cortina de fumaça que espaineira pelo ar e que parece não enxergar essa população. Então, chega de estigma, chega de preconceito. É hora de mudar o rumo do nosso país. E se nós estamos aqui nessa cidade do interior mineiro, uma cidade que gera uma riqueza grande, um PIB altíssimo, nós temos a capacidade de fazer com que todos tenham acesso aos bens e serviços e os desfrutem. Então essa é a minha pauta e espero que nós tenhamos aí a paciência de esperar que dias melhores virão. Muito obrigado a todos.